Felipe era um evangelista e hoje é chamado de diácono. E o Felipe evangelista, ele foi fazer aquilo que era o dom dele, evangelizar. E ele foi evangelizar para os lados lá de Samaria. E lá em Samaria era um povoado em que o judeu achava que, eles são judeus também, mas eles são não praticantes, são umas pessoas difíceis, eu não sei não. E o Felipe foi lá evangelizar e chegando lá, eles aceitaram a evangelização, eles aceitaram a pregação e começaram a se converter. Aí o Felipe mandou avisar lá no colégio apostólico, mandou avisar, olha, aqui em Samaria estão aceitando a palavra. E eles enviaram a Pedro e João para auxiliar, para poder ajudar o Felipe, né? E chegando lá, eles começaram a fazer uma revolução ali e converter muita gente, muitas pessoas se entregaram a Deus. E aí havia ali um homem chamado Simão Mago. Esse Simão, ele era um camarada muito conhecido. Ele é como se fosse nos dias de hoje. Eu quero dar um exemplo para vocês. Existe um exemplo que caiba certinho. Existe um cidadão que se candidatou a prefeito da cidade, mas ele não foi muito adiante. Mas ele é conhecidíssimo. E ele também se diz conhecedor da palavra, às vezes ele se diz evangélico, às vezes ele se diz cristão, às vezes ele se diz conhecedor, conhecedor da palavra, e ele já foi pelo menos em 2 funerais para ver se ele conseguia ressuscitar mortos. Pelo menos 2 vezes que eu saiba, e ele fala da boca dele, não sou eu que estou inventando, e nem me contaram, ele falou da boca dele, que ele já foi 2 vezes, até onde eu ouvi, ele foi 2 vezes tentar ressuscitar morto, mas não deu certo. E uma outra vez ele foi para fazer um paralítico andar, mas também não deu certo. Mas ele falou que está tentando, eu estou tentando, eu vou chegar lá. E aí, o que acontece, esse da Bíblia, esse Simão, ele viu a pregação dos apóstolos. A Bíblia diz que esse Simão ele era bem articulado em feitiçaria, em palavras, as pessoas paravam para ouvi-lo, como se fosse um coaching, sabe? E aí ele se converteu. Os apóstolos estavam batizando as pessoas, ele foi batizado. Ele falou, tem que ser batizado também? Faz parte do processo? Sim, faz parte do processo ser batizado, porque o Cristo falou, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, por favor, cumpra-se em mim aqui também, eu quero ser batizado também. E ele foi batizado e ele começou a andar com os apóstolos. Aí houve uma situação em que tinha umas pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Ainda não havia falado em línguas. Ainda que você que está me ouvindo sabe que nem todos vão falar em línguas, mas diante dos apóstolos isso não acontecia. As pessoas falavam em línguas porque os apóstolos impunham as mãos, e quando eles impunham as mãos, as pessoas entravam naquele transe e falavam em línguas e ficavam num mistério tremendo. E o Simão Mago viu isso, ele ficou encantado. O Simão Mago falou, olha, eu dou dinheiro para vocês
para vocês me dar esse poder. Eu também quero impor as mãos e as pessoas entrarem no mistério, e receberem o Espírito Santo. Aí Pedro, ouvindo isso, Pedro falou: olha, que seja você e seu dinheiro que vão para o inferno. Que você, eu vejo que você tem maldade no seu coração. Quer dizer, Pedro sabia, ele queria aquele poder para ficar mais famoso e para ganhar mais dinheiro. E aí Pedro condena ele e condena ao inferno, e ainda Pedro dá um conselho para ele. E eu vou te dar um conselho. Peça para Deus para ele te perdoar desse teu pecado. Aí o Simão Mago sabia do poder daqueles apóstolos e sabia também do poder das palavras do apóstolos que estava já julgando ele, condenando para o inferno. Aí ele pede: por favor, que essas palavras de vocês não caiam sobre mim e, por favor, peça a Deus para que me perdoe. E assim termina o relato sobre o Simão Mágico, e não falou mais sobre ele, mas eu acredito que houve ali um arrependimento. Não sei se ele se converteu de verdade, porque com essas intenções no coração, às vezes é difícil uma transformação genuína.